Eu recebo hoje aqui em nossos estúdios, para a gente falar sobre o tema traição, a psicóloga Fernanda Nogueira. Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso jornalismo. É um tema polêmico, né? Fábio, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Demais, um tema muito polêmico. Fernanda, para a gente começar então, para o nosso telespectador entender, o que a gente pode considerar como uma traição? Então, traição é uma quebra de confiança, é uma quebra do contrato que você estabeleceu ali com outra pessoa. É como se você deixasse de pensar no casal e começasse a agir de acordo com seus próprios interesses, com seus próprios desejos. Por isso que a gente fala que a traição ela é mais comum em pessoas mais imaturas. E a traição, ela não é só sexo. A gente precisa, ter uma conversa sobre isso com o nosso parceiro, estabelecer os nossos limites e entender o que é ou não traição. A gente, que considera curtidas traição, sair sem o parceiro, ir em uma festa, comentar fotos de outras pessoas, então é algo muito particular que deve ser ali, conversado com o seu parceiro. Agora, por que as pessoas traem, Fernanda? Então, as pessoas não traem só por um motivo, Isso é muito complexo. Então, as pessoas podem trair porque estão passando por uma fase mais difícil na relação e elas não conseguem colocar um ponto final, seja porque não tem estrutura para isso, seja por causa dos filhos. E aí, elas mantêm uma relação paralela com o intuito de dar conta, de continuar aquela relação. Tem pessoas que traem porque gostam, sentem a necessidade de seduzir. Tem pessoas que traem porque elas gostam, o prazer delas é justamente trazer terceiros para a relação. Elas gostam do que é proibido. Tem pessoas que traem motivadas pela carência, porque mesmo que seja parte do sexo, é uma forma de estar com outra pessoa. Tem pessoas que traem porque é uma característica da personalidade. E há fases ali na relação em que o casal fica mais vulnerável, à traição. Tipo, quando há mudanças nessa dinâmica, quando acontece alguma crise, quando esse casal, se torna pais, enfim, há várias motivações para uma traição. Agora, quem está nos assistindo deve estar se perguntando como agir diante de uma traição. Uma situação difícil, né, Fernanda? Isso, uma situação bastante complicada. O que a gente tem que fazer? Diante de uma traição, é o momento de conversar, entender ali o que aconteceu, fazer perguntas. Depois, se você quiser conversar com outras pessoas da sua confiança. E antes de tomar uma decisão, você precisa consultar os seus sentimentos. Eu quero dar uma nova chance para essa relação? Eu consigo? Então vamos entender, que você acha que aquela relação merece uma segunda chance. Então você vai considerar que aquela relação ela acabou. Vocês vão construir uma nova relação. Vai ser difícil, vai levar tempo, porque o perdão ele não vai chegar na hora, Então esse casal tem que, de novo, conseguir estabelecer essa confiança, Enfim, então vai ser um longo processo. Como você disse, a questão de perdoar. Todas as pessoas conseguem perdoar uma traição? Isso é possível? Então, Fábio, não. Não é todo mundo que consegue perdoar uma traição, porque isso diz muito dos limites de cada um. Então, quando acontecer, se acontecer uma situação dessa, não vá logo achando que você precisa ou que você deve perdoar. Olhe para você, olhe se você quer, se você consegue perdoar, e estar feliz e dar uma nova chance para essa relação. Ô Fernando, até te fiz essa pergunta em off aqui nos nossos estúdios. É possível medir se está ocorrendo uma traição ou até mesmo um segundo interesse, ali pelas redes sociais? É possível medir o caráter de uma pessoa nas redes sociais? Então, Fábio, eu entendi que são duas perguntas. Quando uma pessoa trai, inevitavelmente ela muda o seu comportamento. Então ela pode mudar a questão de horários, ela pode se tornar mais vaidosa, ela pode começar a fazer coisas que antes ela não fazia, tipo o celular ser algo totalmente indisponível. Mas a questão das redes sociais, eu acredito que se você observar ali quem a pessoa segue, diz muito sobre ela. Por quê? Quem as pessoas que eu sigo são as pessoas que eu admiro, são as pessoas que eu quero saber mais sobre a vida delas. Então dá pra gente ter uma boa noção ali sobre uma pessoa, olhando quem que ela segue.
Agora nós temos participações aqui dos telespectadores da TV Cidade, aqui do Grupo Cidade. A primeira pergunta é a seguinte: meu marido já me traiu. Ele pode me trair de novo? Nesse caso aqui parece que ela perdoou uma traição, né? Isso, parece sim. Pois é, Fábio, o que acontece? Há pessoas que traem uma única vez, vamos pensar naqueles momentos que a gente falou que o casal está mais vulnerável, passando por uma situação difícil, às vezes se apaixonou. Não que eu esteja justificando, mas vamos pensar que foi um desses momentos. Pode ser que a pessoa traiu nesse momento e se arrependeu profundamente, pode nunca mais trair. Mas há pessoas que podem mudar a situação, pode mudar o parceiro e ela vai continuar traindo, porque é uma característica dela. O prazer dessa pessoa está justamente em ser disputado, estar em uma triangulação, estar ali no proibido. Então depende, né? Então há pessoas que vão trair de novo e há pessoas que não. Agora mais uma participação também de uma telespectadora. Sim. Ela disse o seguinte: tenho um relacionamento conturbado há mais de 8 anos. Ele me traiu diversas vezes. Quero terminar, mas ele não aceita. Então, a partir dessa pergunta eu já percebo uma certa passividade. Tipo, 8 anos e uma relação ruim e a pessoa não faz nada. E aí, né, ela aceitou diversas traições e quando eu vou aceitando, não vou estabelecendo o meu limite, o outro vai entendendo que ele pode fazer o que quiser comigo. E aí até chegar nesse ponto, né, eu quero sair dessa situação e o outro não deixa. O outro não tem que permitir nada. Se você não quiser continuar nessa relação, você não precisa. Mas aí a gente está falando dessa questão de limites, né? Esses limites não ficaram tão claros nessa relação. Mais uma participação, mais uma telespectadora. As mulheres realmente gostam de participar, né, desse tema e de outros também. Envolveu psicologia e relacionamento, as mulheres são unânimes. Isso. Terminamos porque peguei conversas mal intencionadas dele com outras mulheres. Ele quer voltar. Será que esse homem muda, Fernanda? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Então observe, né? Vamos ampliar isso aí. Como que esse homem é em outros contextos? Ele é confiável em outras situações? Então só você pode responder isso. Agora, outra situação que me chama a atenção nessa pergunta é: ele quer voltar. Mas e você? Você se perguntou se você quer voltar? Porque aqui não está em jogo, né, o querer, a decisão, o desejo dele, mas o seu. Mais uma participação de mais uma telespectadora. Ele me enganou, me deixou por outra mulher, mas apesar de tudo não quero vê-la com outra. Quero que ele volte a ser como era no começo. Tem como fazer uma pessoa voltar a ser como era no começo da relação? Não tem, Fábio. Por quê? No começo da relação, é como se a gente enfeitasse a outra pessoa. A gente fica com aquela sensação, como que eu tenho sorte, né? Onde que essa pessoa estava escondida esse tempo todo. E a gente chama isso na psicologia de idealização. É como se eu enfeitasse a outra pessoa. É como se eu atribuísse qualidades que ela não tem. E quanto mais eu convivo com esse indivíduo, mais a pessoa real vai aparecendo. Então não é incomum a gente ouvir, né, casais dizendo: poxa, eu convivo com essa pessoa e parece que eu não conheço mais. Por quê? Né? A idealização vai acabando com o tempo. Seria o conto de fadas que não existe, Fernanda? Pois é, né? A gente é levado a acreditar que existe a pessoa perfeita, existe a alma gêmea desde muito pequena, as histórias infantis, os filmes românticos, né? Mas uma boa relação, ela não vem pronta, ela não é obra do destino. Uma boa relação, ela é construída, ela dá muito trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho, elas querem aquilo que vem pronto. Fernanda, só para a gente concluir então o nosso bate-papo de hoje. Sim. Você disse no início do nosso bate-papo que cada pessoa estabelece uma regra do que é ou não traição. Isso deve ser conversado com o parceiro ou com a parceira? Com toda certeza. Porque assim, quando eu deixo claro o que eu permito, o que eu não permito, o que eu não tolero, quais são os meus limites, fica mais fácil de cobrar. Então, cada pessoa, né, por causa da sua individualidade, da sua subjetividade, tem coisas que para ela ultrapassam os seus limites. Então, o casal tem que conversar, o casal tem que ter os seus combinados, falar sobre aquilo que eles esperam, sobre expectativas e aquilo que eles não gostam, que eles não toleram, sobre esses limites.